um bom dia para você em todo o Brasil. Agora são 9 horas e 35 minutos, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Desde já, um ótimo começo de semana para você e para todo mundo. E vamos juntos para mais um boletim de notícias direto de São Paulo. E a gente começa com imagens ao vivo da avenida mais famosa de São Paulo, a Avenida Paulista. Nosso cinegrafista Antônio Matos mostra a cidade movimentada nesta segunda-feira. Hoje a previsão é de sol entre nuvens, pode chover ao longo do dia, a mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. E na oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco disse que o amor dá sentido aos mandamentos. Abre aspas, não penseis que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes cumprimento, fecha aspas, trecho do Evangelho de Mateus citado pelo Papa Francisco. A Danúbia Gleiser tem as informações. Bom dia, Danúbia, um ótimo começo de semana para você. Bom dia, bom início de semana. Para explicar o que é o pleno cumprimento, o Papa Francisco citou atitudes opostas. Por exemplo, disse que a Escritura diz, não matarás, mas para Jesus isto não é suficiente, se depois se ferem os irmãos com as palavras. A palavra diz, não cometerás adultério, mas isto não é suficiente se depois se vive um amor manchado por duplicidade e falsidade. A Sagrada Escritura diz, não jurarás falsamente, mas não é suficiente fazer um juramento solene se depois se age com hipocrisia. Assim, não há cumprimento, exortou o Santo Padre, que disse que os mandamentos que Deus nos deu não devem ser trancafiados nos cofres asfixiantes da observância formal, pois corremos o risco de permanecermos em uma religiosidade exterior e distante, servos de um Deus patrão e não filhos de Deus Pai. Após o Ângelus, Francisco lembrou com preocupação do bispo de Matagalpa, na Nicarágua, Dom Rolando Alvarez, condenado a 26 anos de prisão, e das pessoas que foram deportadas para os Estados Unidos. O Papa também pediu oração e apoio concretos à população vítima do terremoto na Síria e na Turquia e rezou pela Ucrânia, dizendo que o Senhor abra caminhos de paz e dê aos responsáveis a coragem de percorrê-los. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. E o número de pessoas que perderam a vida na Turquia e Síria por conta do terremoto já passa dos 33 mil. A Organização das Nações Unidas estima que esse número pode chegar a 40 mil, infelizmente. Em Macau, na China, a igreja se mobiliza para ajudar os atingidos pelos terremotos na Turquia e na Síria. As informações com José Miguel Encarnação. Bom dia, Brasil. A Diocese de Macau realizou ontem, nas missas dominicais, um segundo peditório cujo dinheiro será enviado para as vítimas dos terremotos da Turquia e da Síria. O montante será entregue à Caritas de Macau, que depois irá reenviar os montantes, o dinheiro, para as Caritas dos países da Turquia e da Síria, para assim depois fazer chegar ajuda humanitária a todas as vítimas dos terremotos que afetaram gravemente aqueles dois países. Esta já não é a primeira vez que a Igreja em Macau se reúne para iniciativas de solidariedade a nível internacional para vítimas não só de catástrofes naturais, mas também de guerras. Mais uma vez, a Igreja Católica em Macau apoia-se na ajuda da Caritas, cuja rede internacional é por todos subejamente conhecida e garante que os fundos chegam a todos os necessitados. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova. Obrigado, José Miguel. E o avião da Força Aérea Brasileira, que levou ajuda humanitária à Turquia, voltou ao Brasil com 17 sobreviventes do terremoto. São 9 brasileiros, entre eles 4 crianças e 8 turcos. A aeronave pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira. A ação foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Hoje é Dia Internacional da Epilepsia, doença que atinge mais de 3 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nossa equipe conversou com um médico sobre o assunto. É isso mesmo, Aline? Bom dia. Isso mesmo, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A estimativa é que no mundo, pelo menos 50 milhões de pessoas
tem um diagnóstico de epilepsia. Mais cedo a gente conversou com o vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Ele nos explicou um pouquinho mais sobre essa doença. Vamos conferir. A epilepsia é um curto-circuito no cérebro. O cérebro funciona com eletricidade e se em algum momento esse balanço do funcionamento elétrico fica normal, excessivo, dá um curto-circuito no cérebro e aí esse curto-circuito faz com que a pessoa tenha alguns sintomas. E aí que entra nos tipos diferentes de crise, porque dependendo de onde acontece o curto-circuito e da forma com que ele acontece, é que você vai ter os tipos diferentes de crise. Se você pegar o lobo frontal, que é esse que fica aqui na frente, ele tem uma função cognitiva, emocional. Se você pega o lobo frontal um pouco mais para trás, você tem a parte motora. E aí você pode ter os abalos, os movimentos anormais. Se você pega o lobo temporal, que é aqui do lado, você tem alterações de linguagem, a pessoa não consegue falar, ou fala errado na hora da crise, ou aquelas crises que eu falei que tem aquela sensação do déjà vu, pode dar uma sensação de medo. Se pega aqui atrás, na região occipital, você vai ter manifestações visuais, vai ter uma sensação visual diferente. Então, dependendo de cada região que acometer, você vai ter. Existem vários remédios para tratar a epilepsia. A maior parte deles no Brasil é distribuído pelo governo de forma gratuita. 2 de cada 3 pessoas com epilepsia vai controlar com remédio, vai poder tocar a sua vida. Existe uma parte que não controla com os medicamentos. Existe a necessidade de uma avaliação por um especialista para ver se o diagnóstico está correto, o tipo de crise, se o ajuste dos remédios está correto. E existem outros tratamentos, como cirurgia para epilepsia. E os temporais de verão continuam em várias regiões do país e boa parte do sul segue com calor intenso. Confira a previsão do tempo. Na região sul pode chover apenas na campanha gaúcha, em Uruguaiana e no norte paranaense. No sudeste, tempo firme no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Chove bastante em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Já no centro-oeste, chove em toda a região, com temporais no centro de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso e no leste de Goiás. No norte, são esperados temporais em toda a região, com destaque para o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. No nordeste, tempo firme na Bahia e no interior do Piauí. Chove forte entre o litoral do Maranhão e do Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E a comunidade Canção Nova promoveu neste fim de semana o acampamento Profecia do Avivamento. O encontro surgiu de uma inspiração de Deus no coração dos missionários Fábio Lira e Padre Roger Luiz, que se reuniram para adorar Jesus. Este ano, o encontro de oração completa sua 10ª edição. Com uma certeza, não dá mais para voltar. Para falar mais sobre o assunto, eu conversei com o Padre Roger Luiz. Acompanhe. É marca do Monsenhor Jonas, porque ao ouvir as pregações do Padre Jonas sobre os fins dos tempos, ele sempre disse que antes da vinda gloriosa do Senhor viria um poderoso avivamento. E a partir das pregações que eu fui ouvindo, isso foi marcando meu coração e me levando a uma experiência de provocação nas pessoas para clamarem por esse avivamento. De Cachoeira Paulista, Jean César, para o Boletim de Notícias. E o fim de semana também foi marcado pela tradicional romaria do movimento Terço dos Homens em Aparecida. O Encontro Nacional do Terço dos Homens é uma das maiores romarias ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Encontro pessoal que busca intimidade com a Virgem Maria. Para falar mais sobre a 15ª Romaria do Terço dos Homens, eu conversei com Dom Gil Antônio. O movimento da Mãe Rainha incentivou muito o Terço dos Homens, mas já havia experiências anteriores, até em outros países. Mas o importante é que cresceu, seja entre o Terço da Mãe Rainha, seja em muitas outras paróquias que nem têm conhecimento desse movimento, que é muito bom. Mas Deus vai suscitando, acho que Deus vai suscitando no coração das pessoas esta oração tão importante, que ela é muito simples para ser realizada, mas é muito profunda para ser rezada. De Aparecida, Jean César, para o Boletim de Notícias. O Boletim de Notícias fica por aqui. Mais informações em noticias.cançãonova.com. E a gente se vê às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Um ótimo dia para você, uma semana abençoada a todos e continue ligado em nossa programação.